conectividade. Boa noite a todos. Esse é o primeiro webinar de uma série, né, que o Pretos e Pretos em HealthGov está preparando. Primeiro de tudo, né, eu queria agradecer o convite de poder estar mediando o debate na presença de pessoas tão incríveis que são inspiradores demais, assim. Primeiro eu queria falar um pouquinho do grupo. O colaborativo ele surge de uma ideia de duas pessoas que estão aqui, né, e que ganham o suporte de mais uma galera. A ideia é justamente possibilitar a visibilidade de pessoas negras dentro do mercado de relações governamentais, que a gente sabe que é um mercado muito restrito, colocar em pauta, colocar em voga temas que são relacionados à diversidade racial. Então, para quem está conhecendo o grupo hoje, é legal que vocês curtam as nossas páginas nas redes sociais. Quem eventualmente quiser participar do grupo, colaborar de alguma forma, pode estar mandando uma mensagem no chat, qualquer coisa assim, para a gente incluir vocês dentro dos grupos. E como eu disse, essa é uma série, né? O primeiro de uma longa trajetória de debates aí que a gente está se propondo a fazer. Esse primeiro vai abordar as multinacionais e as perspectivas negras dentro das multinacionais, né, na área de HealthGov, também dialogando com multinacionais, né, em consultorias e fazendo esse paralelo. Uma coisa que eu acho super interessante de pautar é que, né, sempre que pessoas negras chegam em algum espaço, acho que é o mais natural possível você sempre olhar para o lado para ver se você identifica outra pessoa negra, se você vê outra pessoa negra naqueles espaços, né? Então, normalmente, o que a gente vê não é reflexo da nossa sociedade, né? Hoje, o Brasil ele tem uma maioria de pessoas negras, entretanto, né, a gente sabe que nos espaços de poder, tanto na política, quanto dentro do mercado de relações governamentais, quanto nas multinacionais, a gente não vê essa maioria de pessoas negras representadas, sobretudo nas posições mais altas. Então, eu queria reforçar essa ideia, porque esse é um ambiente para trazer essa visibilidade, mostrar trajetórias, né, e ter como essas pessoas que estão reunidas hoje como referência. Bom, eu sou o Andrei Gomes, eu trabalho na Bytes, que é uma consultoria de relações governamentais, mas também voltada para análise de dados de redes sociais. E acho que, sem muito mais delongas, eu queria apresentar os nossos convidados de hoje, né? A Denilde Roshacker, que é professora de Relações Internacionais na ESPM, a Verônica Averô, que, que é coordenadora de Relações Governamentais na Oxiteno, e o Cleomar de Souza, que é fundador da Dharma, da consultoria Dharma. Então, assim, nesse primeiro momento, né, do debate, eu queria ouvir de vocês, ouvir a trajetória de cada um de vocês. Eu acho que vocês falam muito melhor do que eu de suas próprias trajetórias. Vai ser uma oportunidade muito boa de ouvir vocês mais uma vez. Então, não sei, quem quiser começar, acho que a Denilde, que foi a primeira. Obrigada, Andrei. Prazer participar aqui. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Cleomar, meu amigo daí de uma longa data. Boa noite, Verô. Bom, acho que eu tenho uma trajetória que é muito semelhante à de muitas pessoas, né? Que vem de uma família de operários, né? Do ABC Paulista. Então, foi a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade, a fazer um curso superior. Acho que isso é um padrão para a geração
especialmente para a minha geração, de pessoas que vão galgar aí dentro da, de outros setores a partir de romper um padrão de escolaridade. Eu fiz Ciências Sociais na USP, depois fiz mestrado e doutorado também na USP. E ao longo dessa carreira, que começa lá nos anos 90, eu tive algumas posições e transitei muito em vários setores. Então, não tem uma trajetória única em um setor ou em uma especialidade. Eu passei por governo, então, na Secretaria da Agricultura, depois fui trabalhar com opinião pública e em campanhas eleitorais. Aí voltei para a academia e passei um bom tempo estudando relações políticas e relações internacionais. E durante esse processo, que acho que forte ligação com o mundo empresarial, minha área de estudo era estudar elites, e essa foi uma escolha, porque eu queria entender o outro lado, né, de quem não era elite, de quem estava muito longe de ser elite, mas entender o que era outros mecanismos sociais. E aí, por isso, tive muita interação com o ambiente privado e também com outros ambientes muito diferentes. E acho que o que o Andrei colocou é um ponto importante, né, dessa situação, é que em vários momentos na minha carreira eu me deparei em ser a única pessoa diferente. Então, especialmente quando você está estudando ou você está trabalhando com temas que estão muito ligados a um padrão social, a grupos sociais muito diferente da maioria da população brasileira. Nesse processo, depois do doutorado, eu fui para os Estados Unidos, e aí foi uma outra realidade, não só de conhecer ou viver em outro país, mas também de conhecer outras dinâmicas sociais. E nos Estados Unidos eu participei de um programa, fui professora visitante numa universidade, mas também participei de um programa que era multicultural. Acho que essa foi um grande tip point na minha carreira e na minha perspectiva, né? De ter que lidar e conhecer não só um ambiente culturalmente diferente, mas lidar com uma equipe multicultural e entender diferenças que antes estavam muito longe novamente da minha realidade. Quando eu voltei para o Brasil, passei 2 anos, esse programa também foi de 2 anos e ele tinha uma perspectiva de política pública, de propor ações de política públicas em vários países do mundo. Depois, quando eu voltei para o Brasil, fui convidada para ir para a SPM, para montar a área de relações governamentais. E na SPM. E foi também uma outra virada na minha carreira, porque eu fui fazer algo bem diferente do que eu já tinha feito, e era olhar a perspectiva entre empresa e governo, do ponto de vista de quem está numa universidade. Então, foi a minha trajetória, eu não estive do lado trabalhar numa multinacional ou outra, mas eu lidei com os ambientes e com as pessoas que trabalham no ambiente privado por toda essa trajetória, e nesse momento eu tinha um outro papel, que era fazer uma ligação entre público e privado. E eu estou até hoje nessa função. Hoje eu coordeno outras áreas também dentro do curso de Relações Internacionais e dentro da SPM, e também trabalho em outros projetos ligados muito ao setor público. Em toda essa trajetória, a questão do racismo, ela sempre esteve presente, eu acho que não é diferente para ninguém, né? Então, você tem situações
não só situações em que você não se você é o único, mas situações em que você precisa lidar e desconstruir. Eu brinco, eu tenho uma história que uma vez eu sempre tinha um problema nessas reuniões que perguntavam quem é a professora Rose Hacker, né? Não só no Brasil como no exterior, porque estavam esperando, como diz o meu marido, estavam esperando uma alemã. E aí, quando eu chegava, era sempre um choque para as pessoas identificarem o que está acontecendo. Então, desde essas situações, né, que você tem que lidar com perspectivas, com estereótipos e com preconceitos, até em ter que se afirmar para mostrar que você domina e não está lá por alguma razão aleatória, mas porque você domina um determinado conhecimento e tem uma trajetória de profissional que te faz estar naquelas posições e naqueles lugares. Então, acho que rapidamente, para dizer aí da minha trajetória, queria pontuar isso e pontuar que provavelmente vai ter novas mudanças, mas hoje é onde eu estou dentro da área de relações governamentais. Obrigada. Muito bom, Daniel. E, né, como eu tinha dito no começo, né, o colaborativo ele surge da interação do Creomar e da Verônica. E assim, eu lembro da primeira oportunidade que eu tive de participar de um evento onde eu vi uma pessoa negra falando sobre relações governamentais, e essa pessoa foi o Creomar. Então, assim, é muito interessante pensar, né? Para mim, você sempre vê as pessoas brancas ocupando esses espaços, né? Então, quando você vê uma pessoa negra nesses espaços, é enriquecedor de ouvir, né, trajetórias que são extremamente difíceis e extremamente relevantes como todas as outras, mas também de ter como referência, né? Acho que esse é um ponto muito importante, saber que é, dá para atingir esses lugares, dá para ocupar esses espaços. Então, passo a palavra para o Cleomar. Desculpa, Andrei, eu estava aqui com aquela dificuldade de ligar o microfone, a câmera. A Verô já está rindo da minha cara, gente. Tem 3 segundos que eu comecei a falar, a Verô e a Denilde já estão rindo de mim. Tá ficando isso, velho, né? Creomar. Olha isso aqui, Verô. Eu não tinha isso aqui. Mentira, tinha, mas apareceu agora. Gente, primeiro de tudo dizer que é um prazer estar aqui. Denilde é uma amiga de longa data, vou usar a expressão que ela usou, e a Verô é um presente que a pandemia, nesse meio tão louco que é a pandemia, esse ano me deu a Verô de presente, que é uma inspiração pela força, pela coragem, pela vontade de realizar e transformar. Então, Andrei, eu queria fazer uma justiça, né? O que me impulsionou a entrar no coletivo foi a iniciativa da Verô, né? A Verô ficava ali no WhatsApp, né? E ela tinha ideias, e ela falava, não, a gente tem que pensar numa sigla que já vire partido, e a gente tem que, assim, uma tempestade de ideias maravilhosa. E aí um dia eu falei, Verô, quer saber? Não vamos esperar o ideal, não, vamos fazer agora. E aí ela, quando? Eu, agora. Aí a gente foi, né? No dia que eu senti esse chamamento. Então, eu acho que todos os profissionais dessa área que estão embarcando nesse coletivo devem gratidão a Denilde, por tudo que a Denilde representa em termos de formação nesse campo. Eu acho que é importante isso. Devem gratidão a Verô por toda a energia e força que ela trouxe para nos agregar aqui, né? E eu tenho muita gratidão a ambas, assim, muita mesmo. Falando de mim bem rapidinho, eu creio que a minha história é muito convergente com a da Denilde. A diferença é que minha mãe foi empregada doméstica a maior parte da vida, em um momento da história do Brasil em que ser empregada doméstica era muito semelhante a ser trabalhador escravo, né? E minha mãe saiu de casa aos 7 anos de idade, passou a trabalhar para famílias de classe média alta em Brasília, e no movimento político de JK para fazer Brasília, ela veio trabalhando com essas pessoas. Passou por situações bem ruins, tipo
a família sair para um piquenique e trancar os armários de dentro de casa e ela passar fome porque não tinha acesso à comida. Depois disso se casou e tal, conheceu meu pai, tiveram um casamento, o casamento acabou, meu pai foi motorista de ônibus a maior parte da vida e hoje ele tem um comércio. Enfim, eu sou fruto disso, fui criado pela minha mãe e pela minha irmã, e na periferia de Brasília, a cidade cresceu muito, então aquilo que era periferia quando eu era pequeno, hoje é semi-periferia, talvez não periferia, naquela lógica dos brasileiros de classe média que se acham ricos. Então, eu tenho... Nossa, gente, o Denildo sempre fala, tá gravando, né? Não posso ser sarcástico, o Denildo sempre fala para não ser sarcástico. Então, o que acontece? A minha trajetória, nisso eu acho que eu e Denildo, nós somos 2 ciganos, né? Porque a nossa geração teve esse desafio de pular a trajetória de várias gerações em uma vida. Então, os pais que com muito esforço conseguiram nos convencer da importância do estudo, né? Assim, eu sempre que a Denilde me fala dos pais dela, eu fico muito feliz pelo que eles fizeram, porque proporcionou que eu a conhecesse, né? Então, assim, eu fiz uma faculdade muito de baixíssima reputação em Brasília, porque eu precisava trabalhar o dia todo. Eu estudava de noite, trabalhava o dia todo, estudava de noite, chegava em casa por volta de 1 da manhã, acordava às 5h40 do dia seguinte e todo dia ele faz tudo sempre igual, né? E aí, esse foi o ciclo por 4 anos. Mas eu tive a sorte de professores identificarem em mim um cara esforçado, mais do que talentoso. Um cara muito esforçado, e um desses professores, que foi o professor Francisco Doratiotto, na minha última aula de graduação, disse: cara, o que você vai fazer? Eu tentei brincar, sendo engraçado, obviamente eu não entendia o que ele estava falando sério, porque era um garoto. Tentei brincar, ele me cortou, me colocou no meu lugar e disse: você vai fazer isso. E aí uma outra professora, que era a professora Maria Filomena da Costa Coelho, me ajudou muito também a encontrar esse caminho. Entrei no mestrado, e eu sempre tive aquele comichão de fazer algo que era o diferente de Brasília. Se não tem gente, para quem não é de Brasília aqui, a gente tem meio um fluxo, né? Você nasce, cresce, faz um concurso, financia um apartamento e morre um dia, né? Depois de ter família. Eu não queria isso para mim, porque eu não me encaixava. Era o lance que você falou aí na sua primeira fala, Andrei. Eu não me encaixava, né? Eu via a rapaziada no modus: fiz ensino médio, fiz a faculdade, terminei a faculdade, meu pai me paga um cursinho, e aí depois desse cursinho eu entrei em um concurso, tá tudo bem. Não encaixava para mim, e eu não estou julgando essas pessoas, tá? Cada um tem sua trajetória e sua carreira. Mas, por exemplo, eu fiz o ensino médio trabalhando, eu fui para a faculdade trabalhando, eu terminei a faculdade e não encaixava a fórmula de alguém pagar o cursinho preparatório do concurso para mim, porque ninguém o faria. Eu falei, cara, eu tenho que fazer outra coisa, né? E aí veio a ideia do mestrado, por indicação desses professores. Quando eu terminei o mestrado, eu fui dar aula em faculdades, mas eu queria fazer mais, eu sempre fui muito inquieto. E aí, nessas idas e vindas da vida, eu ganhei uma bolsa do Departamento de Estado americano. Passei meio ano nos Estados Unidos, logo após terminar o mestrado. E quando eu voltei, isso abriu portas. Eu sempre falo que minha trajetória tem um negócio muito semelhante com a do Carlos Gomes, né? Que no século XIX era muito maltratado no Brasil, foi para a Itália, se consagrou com o Guarani, quando volta para o Brasil, as pessoas: Carlos Gomes, o imperador o recebe e tal. Quando eu voltei com o selo de ter feito uma especialização nessa universidade americana, saiu de escopo um ponto que a Denilde falou muito bem aí, que é você chegar na reunião e as pessoas perguntarem quem é o professor. Uma vez que descobrem que é você o professor, querem saber quem é o seu pai, né? Quem é o seu pai, quem é a sua mãe, como é que você veio parar aqui, né? Porque isso no Brasil era um pouco cristalizado. Eu espero que seja diferente no futuro, mas era assim: nesse campo de ciência política, relações internacionais e tal, você tinha que ser filho de alguém para estar ali. Se você não é filho de alguém, você não é ninguém, você não deve estar ali. Então, essa era uma das barreiras, né? Ou então você é gringo e veio para o Brasil e todo mundo bate palma só porque você é gringo. Aí você respira e as pessoas: uau, você é um gênio, né? Então, tinha essa condicionante muito forte. Então, esse selo permitiu que eu desbravasse. E aí eu trabalhei para uma consultoria política, que hoje não existe mais, que era a Tecpolis, que era uma consultoria de um brasileiro sediada em São Francisco, que atuava globalmente. Depois eu trabalhei no IPEA, depois eu trabalhei um tempo em uma consultoria que a Denilde era uma das cabeças, que era Focus, escrevendo umas coisas, escrevi em revista, fiz um monte de coisa, trabalhei
no IPEA, trabalhei no CNPq, trabalhei em governo, trabalhei sempre em iniciativa privada, depois fui professor universitário, e hoje eu tenho a minha consultoria, tem 2 anos que eu tenho a minha consultoria. E eu creio que o grande desafio é o desafio de que, e eu falo isso para as moças que trabalham aqui com a gente, né? Infelizmente, como a sociedade tem alguns vieses que são inconscientes mesmo, para alguns não é permitido o direito do erro, né? E é obrigatória a necessidade de você mostrar a todo momento que você sabe aquilo que você sabe. Né? Assim, você se preparou para aquilo e as pessoas não questionam fulano ou beltrano ao possuírem um diploma. As pessoas questionam. Assim, você passa ali tem uma espécie de trial, né? Como se fosse aqueles aplicativos de celular, 30 dias de trial, assim. Durante 30 dias as pessoas vão ficar perguntando todo dia, ei, Vero, você sabe mesmo isso? Tipo assim, você tem certeza? Mas, Denilde, você estudou mesmo nos Estados Unidos? Né? Vamos ver esse diplominha aí. Você tem alguma foto? Né? Assim, no caso do Creomar, mas você sabe mesmo isso? Tipo, né? Você tem certeza? Ou então você acerta um cenário, aí o cara... não, você não. Aí vira para outra pessoa na mesa e fala, mas você, o que acha, né? Então, já aconteceram situações engraçadas, como, por exemplo, eu liderar uma equipe e ter uma pessoa não negra sob a minha liderança, eu dar um insight e a pessoa perguntar para a pessoa que é subordinada a mim. Então, aí você, ok, né? E aí você vai construindo jeitos, né? Mas eu creio que o grande desafio que se tem, e não por acaso hoje, né? A gente tem uma política... Eu digo que a Dharma já nasceu antirracista por questões óbvias e anti-misoginia por questões óbvias, né? Mas hoje, não por acaso, aproveitando esse momento de diálogo, a gente tornou pública uma política que a gente já tem estruturada, que é o nosso compromisso por um ambiente livre, por um ambiente de espaço de trabalho livre de assédio. A gente lançou antes de propósito, assim, para aproveitar esse momento mesmo. Acho que a gente pode trazer esse debate e essa reflexão. E aí o que eu digo, que eu acho que eu vou parar por aqui, eu acho que eu já me alonguei demais, eu tô sem a noção do tempo exato, mas assim, o que eu acho que é o ponto fundamental. Meses atrás eu participei de uma mesa redonda com vários negros que estavam em posições de destaque em multinacionais, né? Tinha gente da Novo, tinha gente da Bayer, tinha gente da Cisco, se eu não me engano, então assim, muita gente legal. E um ponto de convergência lá é que a gente acreditava, todo mundo mais ou menos na mesma idade, né? Eu sou o mais velho aqui da mesa, né? Eu tenho quase 90 anos, Denilde acabou de fazer 20, a Verô tem 16, então assim, eu sou o mais velho. E aí o ponto muito importante que a gente tinha como consenso lá é que a nossa geração tinha a missão de permitir que aqueles que viessem depois de nós tivessem o direito de errar. Eu acho que esse é o ponto, né? Acho que esse é o ponto importante, assim, porque a minha geração e o pessoal que veio, que é mais novo, tipo a Denilde, a Verô, assim, a turma ainda não tem o direito de errar, né? E quando você fala, por exemplo, no ambiente de consultoria, o ambiente de consultoria é muito dinâmico e tem muita pressão, né? E aí uma coisa que eu converso aqui com o pessoal na equipe é, olha, pressão, tudo bem, mas pressão não é sinônimo de assédio. Pressão envolve prazo, critério, fluxo e trabalho, né? Assédio é outra coisa. E às vezes a gente escuta umas histórias bizarras, assim, de outras experiências da turma que está com a gente aqui hoje. Então, eu acho que o nosso esforço é para que a gente consiga meio que ser rompe portas e as pessoas se acostumarem ao fato de que tem lá, olhando a professora Denilde Roshacker, falando na TV ou apresentando em um seminário, essa é uma das minhas brigas com a Denilde, né? Estou aproveitando que está gravando para dizer, Denilde, apareça mais na TV e tal. As pessoas verem a Denilde na TV ou apresentando uma palestra e falarem, uma menina jovem, um garoto na periferia, olhar e falar, cara, eu posso falar de ciência política, eu não preciso falar só de música e futebol, e não tem nada contra, tá, falar de música e futebol, eu adoro futebol, joguei futebol até os 16 anos quando meu joelho estourou, e eu acho que eu quebraria um galho, assim, jogaria numa Chape, num Criciúma da vida, tal, ali, segunda divisão, ia fazer bem e tal, mas é o lance da escolha e da possibilidade de errar, que é algo natural. Para alguns, em uma sociedade muito desigual, é mais permitido errar do que para outros, né?
Quando a gente está falando de equidade, eu acho que essa é uma bandeira importante. Quando a gente está falando de equidade de gênero, né, eu acho que é importante ter esse respeito pelas duas senhoras que estão aqui do meu lado. Quando a gente está falando de equidade racial, que é o nosso tópico principal, a gente não está falando de tratamento especial, a gente está falando de tratamento igualitário. Né? Assim, se você quer deixar o cara branco errar, você vai ter que me deixar errar também. Né? Você vai ter que deixar a moça errar também. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. E isso envolve trabalhar vieses inconscientes. Vieses, por exemplo, falando aqui de um cenário futuro, que é o que a gente faz na Dharma, o Brasil não tem uma discussão sobre vieses na inteligência artificial. Tá? Não tem. Então, assim, quando você for falar, por exemplo, de processo de seleção em multinacional e o cara vai bater lá no algoritmozinho dele para selecionar recurso, para selecionar currículo, não tem viés para impedir segregação. Talvez tenha para impedir segregação de gênero, porque o feminismo, uma camada de feminismo, esse feminismo branco do mundo corporativo está bem articulado. Então vai ter essa camada. Mas quando você falar de questões étnico-raciais, não tem essa camada. Então, assim, é simples, gente. Isso vai do algoritmo que não reconhece rosto de gente preta e de gente índia à seleção de currículo. Essa discussão não existe no Brasil. Né? Ontem, propositalmente, eu pus um texto sobre isso, porque está fervendo no Silicon Valley, porque uma das principais responsáveis por ética na inteligência artificial do Google foi demitida. E, assim, isso é o futuro. O futuro pode ser com uma máquina racista. É importante, com uma máquina misógina, porque o programador vai colocar os vieses inconscientes dele na programação. Bonito. O que é bonito? O que é feio? O que é bom? O que é mal? O que é bandido? Ele vai jogar isso na máquina, ele vai jogar isso no programa. Então, eu acho que o nosso esforço aqui e assim, eu falo muito pouco, né, sobre racismo, porque eu não sou especialista no rolê e tal, é só por experiência empírica mesmo. A minha pegada é muito de dialogar de temas para que as pessoas entendam que a gente pode falar de qualquer tema. Então, esse é o meu esforço, assim, eu quero falar de política, de relações internacionais, e se incomoda uma rapaziada, e eu não estou nem aí, mas a gente tem que falar para que as pessoas entendam que qualquer pessoa pode falar, que a gente tem que cortar isso. Acabei de receber aqui que eu tenho 2 minutos para concluir. Então, eu acho que para essa primeira rodada é mais isso, Andrei. É esse esforço de construir esse diálogo e dessas experiências de interlocução com multinacionais. Tá? Obrigado. Só um aspecto que é interessante ressaltar, né, da sua fala, de fato, né, a questão do racismo digital, né, pensando em redes sociais, pensando nessa lógica digital que a gente cada vez mais está caminhando, né, esses mecanismos, essas ferramentas acabam sendo influenciadas por um racismo que é estrutural, é sistêmico. Então, né, esse aspecto é fundamental, né? Da mesma forma que a gente, na ciência política, né, nas relações internacionais, que são os campos que a gente está passando aqui, há um nível de racismo na ciência de dados, na tecnologia também há, né? Que é inevitável que haja vieses para determinar o que vai aparecer primeiro no feed ou o que não vai aparecer. Né? E isso impacta tanto na contratação de uma pessoa, né, que eventualmente pode ser contactada pelo LinkedIn, quanto, né, em situações mais graves, né? Mas assim, acho que, né, diferente de vocês, na minha geração, que eu acho que eu sou o mais novo aqui, eu já pude ter cotas raciais, por exemplo. Que é um avanço extremamente importante para garantir empregabilidade, para garantir formação, né, para avançar nessas pautas, né. Então, né, acho que a gente está caminhando, mas a gente está muito distante do objetivo final, que é equidade, que é igualdade, que é condições iguais para todos, né. Mas, né, outro ponto que você trouxe, aí já aproveito para trazer a Verônica para a conversa, é a questão de gênero, né? Esse é um ponto crucial, né? A gente tem que entender
as dinâmicas de opressão como coisas interligadas e não como coisas isoladas. A gente já trouxe a questão da classe social, mas a questão de gênero também é central nesse grande baralho de elementos que acabam compondo o racismo e outras formas de violência. Mas, assim, eu queria que a Verônica se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória. É um prazer enorme ouvir você, Verônica. Boa noite, Creomar, Denilde, Andrei. Eu que agradeço de estar aqui de novo falando com vocês um pouquinho. Creomar aí passou na frente quando a gente estava criando o grupo para poder ter um partido político no futuro, e ele deu o nome do Pretas e Pretos em Helgov. Me deu 2 opções, na verdade, eu escolhi esse nome. Mas um dia a gente ainda vai virar um partido político, fique tranquilo, viu? Tenho fé. A gente vai mudar o nosso cenário político aí com carinhas mais próximas da população, né? Bom, contar um pouco do meu percurso, assim, eu não sou uma pessoa que vim da área de relações governamentais, né? Algumas pessoas já me conhecem um pouco. Eu sou bióloga de formação, então eu tenho uma formação muito técnica. Eu não comecei na área de relações governamentais e institucionais, eu comecei na área de assuntos regulatórios e de meio ambiente, então fazia realmente um trabalho muito técnico de acompanhamento com a Anvisa, de projetos de meio ambiente, resíduos sólidos, tá? Então, minha formação veio daí. E comecei o trabalho numa associação, logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade de me formar, e aí talvez parecido um pouco com a trajetória da Denilde do Creomar, meus pais também não têm formação superior, sempre foram muito trabalhadores e me deram a oportunidade de estudar numa escola particular. Um pouquinho diferente, talvez, de estrutura de família, da família do lado do meu pai. Meus tios se formaram, eles têm formação superior, e minhas tias sempre falaram inglês. Então, eu tive também a oportunidade de começar a falar inglês quando eu era mais nova, criança, eu devia ter uns 10 anos, porque eu tinha aula com as minhas tias, né? Eu tive aulas particulares com as minhas tias. E uma das minhas tias era diretora de uma escola particular, então eu tinha bolsa, e eu pude estudar a minha infância inteira nessa escola particular. E logo que eu saí, então entrei na faculdade de biologia, com a ideia inicial de ser professora, e acabei mudando no meio do caminho, enquanto eu estava estudando, e acabei seguindo aí para um mundo corporativo, né, quando comecei a conhecer um pouco mais sobre gestão ambiental, enfim, acabei me interessando muito pelo mundo corporativo, e quis entrar numa empresa. Então, minha primeira pós-graduação, especialização foi em meio ambiente, e aí eu estava trabalhando numa escola, trabalhava no laboratório de ciências, dava aula de ciências para crianças numa escola, e cursei minha pós, e assim que eu terminei a pós, eu consegui entrar na associação por uma divulgação da vaga, passei por um processo seletivo, enfim, e consegui entrar na associação. E aí, na associação, entrei para fazer a parte técnica, regulatório e meio ambiente, desenvolvi essa área dentro da entidade. Regulatório já era uma coisa forte, até porque a associação lidava com produtos, que eram produtos de limpeza, que são regulamentados pela Anvisa, então isso já é forte. E tinha que desenvolver a área de meio ambiente, pensando em projetos, enfim, ideias para que os associados se envolvessem mais nas questões ambientais, né? E com isso, eu acho que comecei a fazer essa parte do relacionamento com o governo, tanto na Anvisa como em meio ambiente, e fui me aproximando cada vez mais dessa área. Comecei a fazer um acompanhamento de projetos de lei, que era uma coisa que eu nem tinha ideia que existia, como funcionava o sistema, como que era aquilo, só sabia que tinha que defender o posicionamento da associação. E aí, naturalmente, eu fui migrando de área, né? Fui me tornando mais relações governamentais do que regulatório e meio ambiente, sem saber muito que essa área existia. Na verdade, eu não sabia, eu fazia porque eu precisava fazer, que era uma parte do trabalho.
E aí, conversando com algumas pessoas que visitavam muito a associação, eu conheci o curso de Políticas Públicas e Gestão Governamental, foi quando eu entrei na pós-graduação dessa área, né, que foi o MBA que eu fiz, e me encantei pela área, entendi que era aquilo que eu deveria fazer e que eu devia seguir nessa área de governamental, tal. E aí eu pensei, vou prestar um concurso público, porque eu nasci em São Paulo, gente. Em São Paulo, a gente nunca é criado para fazer concurso público, né? A gente é criado para ir para o mundo corporativo mesmo. Todo mundo te treina meio que para você disputar uma vaga e conseguir entrar numa empresa. O sonho, acho que de todo paulistano, é trabalhar numa grande empresa. E aí eu fui, quando eu comecei a fazer a pós em políticas públicas, eu comecei a ver o outro lado, né? Então, eu tinha um pouco já esse relacionamento que eu fazia via associação, mas eu comecei a conviver muito com colegas que eram do setor público, e aí eu me encantei, pensei, nossa, vou prestar um concurso, vou morar em Brasília, que eu já ia muito por causa da Anvisa, mas aí eu falei, não, vou morar lá e vou trabalhar para o setor público. E quando eu comentei isso com a minha gestora na época, ela entendeu que meu perfil não era de funcionário público e que eu deveria ir, então, para Brasília, já que eu queria ir, que eu deveria ir para desenvolver o escritório da associação em Brasília. E aí eu fui para Brasília em 2014, morei 2 anos em Brasília, de 2014 a 2016, e nesse período em que eu estava em Brasília, eu fiz meu mestrado em desenvolvimento sustentável na UNB. Então, foi uma prova, assim, foi uma coisa completamente diferente, não imaginava, mas eu queria também um pouco entender como cruzar o conhecimento técnico que eu tinha com essa área de políticas públicas, né? Então, eu desenvolvi todo o meu projeto de mestrado com políticas públicas sustentáveis, e aí eu usei uma política específica que era de rotulagem ambiental, e cruzei isso também com a questão do setor privado. Saí da associação ainda em Brasília, acabei indo para uma consultoria de relações governamentais, que aí é um outro mundo também, um mundo de consultoria, né, uma outra vivência, outras demandas e um ritmo completamente diferente do que eu vinha, que eu estava acostumada na associação. E eu recebi, depois de 1 ano que eu estava na consultoria, eu recebi uma proposta para voltar para São Paulo e vir para a Oxiteno, onde eu estou hoje há quase 5 anos, 4 anos e pouquinho aí. Desde 2016, então, estou dentro da Oxiteno, trabalhando e tal. E quando a gente estava preparando esse ciclo de debates, eu comentei um pouquinho com a Flávia e com o Andrei, que eu acho que talvez eu não tivesse entrado na Oxiteno se eu já não conhecesse a pessoa que estava me contratando, né? Então, a gente vê, primeiro, o mundo de relações governamentais, ele é um mundo mais fechado, que tem aí uma pouca abertura, vamos dizer, para as pessoas que estão chegando, e ele tem exigências que talvez eu não cumprisse, porque apesar de eu ter dito, eu tive a oportunidade de estudar inglês, eu nunca fui uma pessoa fluente no inglês, né? Até o ano passado eu não tinha feito um intercâmbio, tive a oportunidade de fazer no ano passado, mas até então eu sempre tive muita dificuldade, e era uma das coisas que sempre me barrava, porque quando eu estava na associação, e a associação é uma área pouco normal, você ter muito contato com muita gente, até porque você tem os associados, tem as pessoas para quem você vai apresentar os trabalhos da entidade, enfim, participar de feiras, de eventos, eu me expunha muito. E eu participei de diversos processos seletivos durante os 9 anos que eu trabalhei na associação. E todas as vezes em que eu participava do processo seletivo, eu sempre chegava no final e as pessoas falavam para mim que por conta do meu inglês eu não ia conseguir assumir. Na época era ainda para a área de assuntos regulatórios, mas foi uma coisa que eu vivenciei muito de perto, assim, acho que eu passei por uns 3 ou 4 processos seletivos em que eu fui barrada por conta do inglês. Então, sim, isso virou um trauma na minha vida, mas eu superei. E aí, quando eu recebi a proposta de vir para o Oxiteno, eu achei muito interessante isso, e claro que foi pelo conhecimento técnico que eu já tinha, até porque é uma indústria química e isso acaba exigindo de você um pouco mais de informações técnicas, e o fato das pessoas me conhecerem.
Então, eu fico sempre com aquele sentimento de, será que se tivesse passado pelo processo seletivo padrão, eu teria entrado? Eu não sei, né? Mas por isso que dizem, e dizem meus amigos, que é muito importante que você cultive seu networking e que você realmente cultive esse relacionamento que você tem com as pessoas, porque muitas vezes são elas que vão te permitir entrar num mundo em que é muito fechado. E, de fato, o mundo de HelpGov ainda é muito fechado, eu espero que mude, e como o Criomar falou, o que eu digo também, sempre que eu falo, o que a gente está fazendo hoje dentro do coletivo não é mais pensando na nossa geração, mas é pensando nas gerações futuras. Então, deixar um ambiente, uma área de profissional que é aberta e que permita que todos entrem, né? Independente aí das suas dificuldades, das suas experiências de vida, mas permitir que outras pessoas também acessem essa área. Então, foi essa a minha trajetória. Falei pouco hoje, ó, por enquanto. Eu vou deixar mais para as perguntas, que deixar para as pessoas terem curiosidade aí e fazerem as perguntas. E só lembrando que vocês podem enviar perguntas pelo chat, tem algumas perguntas que a gente conseguiu colher pelo Instagram, então vocês fiquem à vontade para perguntarem, a gente vai selecionar algumas perguntas para fazer no final. Mas, assim, é interessante pensar nessa questão, né? A área de relações governamentais, ela é uma área restrita, uma área enxuta que permite pouca mobilidade, né? Poucas pessoas acabam entrando na área, e também reflexo, né, de ser uma área muito, muito colada com a academia, muito colada com esse ambiente que também é um ambiente restrito, né? Mas, assim, eu queria ouvir de vocês, acho que todo mundo quer ouvir isso, né? De quais foram os desafios, né, que vocês tiveram por ser pessoas negras e estar nesses ambientes, e quais foram as formas que vocês encontraram para poder ultrapassar esses bloqueios, essas inseguranças, medos, né, que a gente sabe que o racismo, tanto institucional, né, quanto estrutural, ele acaba proporcionando, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, Danilo, da sua trajetória, mais um pouquinho. Bom, obrigada. Bom ouvir o Mário e a Verô. Eu vou fazer antes duas colocações sobre a área de relações governamentais. Eu acho que é uma área que passa por um processo de mudança grande, tá? E eu acho que ela tem dois mundos hoje, que correm em paralelo. Eu acho que tem um mundo old school, que ainda é muito baseado nessas redes de relacionamentos, e que elas são quase que fechadas em si, né? Então, eu acho que esse é um princípio aí que ainda é forte, mas eu vejo, e essa é uma das minhas missões dentro do que eu tenho feito nos últimos anos, é de que não seja mais isso, em que a área mude para uma área de profissionalização, então, e que ela ganhe cada vez mais critérios mais objetivos, inclusive para a seleção de pessoas. Então que você tem, só para terem uma ideia, quando eu assumi na SPM, não tinha nada sistematizado, tinha algumas experiências, tinha alguns cursos de curta duração para formação de pessoas para trabalharem na área, tinha um início aí de curso de pós-graduação, mas não tinha nada na graduação, por exemplo. Então, porque não é nem a ciência política, nem é políticas públicas, né? Você precisa de outras ferramentas. E a gente foi fazer isso, e a gente foi, por exemplo, descobrir o que precisava ter num curso para formação para quem está no início da carreira. Então, tem um gap muito grande entre quem está iniciando na carreira e quem está nas posições médias e já mais de alto executivo.
Então, acho que isso tem mudado, pelo menos na minha experiência, é que eu vejo que tem ser alterado de fato e que agora a gente ganha um profissionalismo que não existia antes. Então, isso é bom, porque ela tira esse peso que a Verô falou, de que eu preciso conhecer alguém para conseguir ter um acesso numa entrevista e poder estar de pé de igualdade numa disputa. Então, acho que esse para mim, é um ponto essencial. Não tem só a ver com a questão racial, mas tem a ver com a mudança na postura da área de relações governamentais. E isso, quem vai fazer essa mudança somos nós, ao dar mais profissionalismo e sair dessas formas tradicionais de fazer relações governamentais no Brasil. Acho que é uma mudança, tá? E ela está acontecendo. Eu claramente acompanhei bastante esse processo aí nos dois. E aí, outro ponto aí é sobre a questão das cotas. Acho que, no meu caso, não tinha cotas quando eu entrei na universidade. Então, o processo não tinha não tinha nem mecanismos dentro, por exemplo, de uma instituição como a USP, para que eu tivesse o mesmo pé de igualdade. Obviamente, as diferenças eram grandes com os meus colegas, tinham estudado nos colégios muito de elite, nos melhores colégios em São Paulo, no Brasil, e eu tinha vindo de uma escola pública. Eu tive muita sorte, porque não só na minha trajetória, mas também na trajetória durante a graduação e depois no mestrado, doutorado, toda a minha formação. Então, acho que as cotas, elas criam esse novo ambiente em que eu não preciso ter sorte, tá? Eu não preciso ser a única pessoa que está fazendo esse esforço, né? Eu tenho mecanismos construídos institucionais que permitam que as pessoas possam se desenvolver. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a tua pergunta foi o que eu fiz de diferente. Eu tinha que ser melhor do que todo mundo. Era isso. Era muito simples essa resposta. Todo santo dia, né, Denilde? Todo santo dia. Todo santo dia. Eu tinha que provar constantemente de que... Não era só que eu precisava ser melhor, eu tinha que demonstrar para todo mundo que eu era melhor Era do que as 11 outras todo pessoas. dia. 11 todo dia. Então essa foi esse era o... E eu acho que hoje, com todas essas discussões, espero que para as pessoas que estão entrando, ela tenha menos peso. Não que ela não tenha que ser melhor, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ela não precisa ter que provar o tempo todo por que ela está naquela posição. Acho que esse foi um ponto de desafio, porque você vai tendo que estruturar a sua carreira e as suas opções dentro de um processo que é de questionamento, inclusive, seu, né? De que se você está lá, por quê, né? Por que eu estou naquela posição? Eu não lembro qual era a segunda pergunta, que eu me empolguei com mas Fala, Denilde, manda ver aí. Manda ver, nossa. Tô anotando. Desculpa. Tô anotando. Andrei, qual que era a segunda pergunta? Mas acho que sobre as trajetórias, Danilo, acho tá. que tá, Então, acho que tá respondido, né? Acho que essa questão assim de sempre ter que ser o melhor, né? É um peso, né? E é justamente o que possibilita, de certa forma, a gente ocupar os espaços que a gente ocupa, né? Porque o que a gente observa, na maioria das vezes, é muitas pessoas, né? Estando em posições e não precisar justificar porque está naquelas posições, não precisar ficar reforçando a trajetória de onde eu vim, a pessoa está lá e é inquestionável a posição dela, né? Então essa questão de estar sempre... Eu acho que tem uma coisa aí. Desculpa, pode falar. Desculpa, André, quer falar? Não, pode falar. Não? Já falei. Pode ir, Cremano. Nada, foi ótimo, André. Não, eu só queria dizer um ponto. Na verdade, reforçar um ponto que você disse, assim, que é importante também. Isso gera alguma confusão com os jovens. E eu tenho trabalhado... A gente tem a equipe aqui é muito jovem, né?
Então, eu tenho trabalhado isso especificamente com a garotada, que é o seguinte: o mundo corporativo vai exigir de você o melhor, sempre. Então, você vai ter que dar gás, tem que dar muito gás. E aí em algum momento, parece que tem uma confusão de interpretação, que eu falo que é o conselho ruim do coaching, né? Assim, eu não quero dar opiniões aqui sobre os profissionais de coach, tá? Não é esse o objetivo. O que eu estou dizendo aqui, há conselhos ruins. E assim, e é importante entender que há uma diferença entre pressão e assédio. Pressão é natural do ambiente de trabalho. Todos têm coisas a serem entregues nos prazos a serem entregues. E aí vem, o trabalho nunca será playground, gente. O trabalho não é playground, tá? Assim, acho que é importante ter isso em mente. O que a gente quer, o que a gente luta, e o que eu luto aqui na empresa que hoje eu lidero que não é playground, mas não precisa ser navio negreiro. Não é uma fábrica de salsicha. Esse é o nosso esforço. Tipo assim, eu não quero colocar as pessoas no moedor e elas saírem todas como salsichinhas iguais. Eu quero que elas tenham um espaço para que elas pensem e construam. E aí, nesse aspecto, falando da minha trajetória, a minha caminhada para construir uma consultoria tem um quê de protesto também no fundo, lá no fundinho da mente, que é o fato de você ter a formação, de você ter a qualificação, de você conhecer as pessoas, mas chega uma situação em que você percebe que o pedágio que estão exigindo de você é mais alto do que o pedágio que exigem de outras pessoas. Entendeu? Assim, a curva, o que estão pedindo para você abrir mão, você começa a comparar, eu sempre fui muito observador, peraí, do cara ali estão pedindo um pedágio de 2 dinheiros. De mim, o pedágio está sendo de 7 dinheiros. Então, tem algo que não está funcionando nesse negócio, né? E aí, quando você percebe isso, eu creio que vai casar com um lance que a Denilde falou, que é o quê? No nosso momento, que era o Brasil pré-cotas, o Brasil sem uma reflexão muito concreta e sincera sobre a questão do racismo, não bastava tirar 10, tinha que tirar 11. É 11 todo dia, tá? Eu vou te dar um exemplo. Meu histórico escolar tem uma nota 8.8, que eu recorri porque eu achei que estava errada, mas enfim, no fim eu desisti da coisa, mas se eu pudesse eu iria até o STF, porque estava errado, né? Todas as minhas outras notas estão migrando entre 9,5 e 10 nos meus 4 anos de graduação, porque eu tinha muito consciente que se eu não fosse assim, na hora que eu chegasse no mestrado na Universidade de Brasília, o cara ia olhar meu histórico escolar, ele ia ver o selo da universidade e ia dizer, não dá conta, então não ia chegar na entrevista. Entendeu? Então, eu tive que ralar muito, isso tem um custo de saúde, isso tem um custo de saúde física, isso tem um custo de saúde emocional. A nossa luta por equidade é para que as pessoas não tenham que pagar o custo de saúde e o custo emocional tão alto quanto nós pagamos. Né? Mas assim, mas não partam do princípio falso que o mundo vai ser playground. Não vai. Tá? Porque alguém tem que pagar a conta. Alguém vai pagar os boletos. Se você não estiver preocupado em pagar boleto, é porque alguém está preocupado em pagar para ti. Entenda isso, tenha isso muito claro. E para pagar os boletos dos seus sonhos, né? Meu último sonho é Disney Plus, tá, gente? Não queria fazer merchan, mas fiz, né? Meu último sonho é Disney Plus, porque eu quero assistir Mandalorian toda semana. Alguém tem que pagar. Se eu não pagar, alguém vai pagar. E eu pedi para a Verô para ver se ela assinava e me arranjava uma senha, e ela disse não. Então, eu mesmo tenho que pagar. Né? Não tem jeito, porque a Verô não divide as assinaturas de streaming dela. Então, isso é uma coisa ruim, né? Mas tudo bem. Mal, Verô, mal. Então, assim, a gente tem que fazer essa reflexão, né? E aí, por exemplo, só para fechar e para passar para a Verô, porque eu não quero me alongar demais também. Eu acho que a Denilde e a Verô tem mais o que dizer do que eu sobre isso aqui, sobre esse papo. No caso da Dharma, pegando aqui algumas perguntas, né? No caso da Dharma, a gente fez um processo seletivo agora e a gente optou por olhar na mão 800 currículos. Né? E tinha ex-aluno, tinha gente que eu nunca vi, e nós contratamos pessoas que não tinham passado por mim como professor, né? Mas que eu achei que se encaixavam. Mas aí vem um ponto. Essa é uma área de capacidade e reputação. E nós aqui queremos olhar para o futuro. A Dharma está sendo feita dentro desse escopo, que é fruto de muito aprendizado e conversas com profissionais como a Denilde, por exemplo, como a Verô,
como outros que não estão aqui, como a Suelma, que é a gente quer uma companhia olhando para o futuro. É muita expertise técnica, muita capacidade técnica, muita preocupação com as causas que são do século XXI, né? Mas não é todo cliente que está preparado para contratar isso e que quer contratar isso em termos de mercado, de consultoria. E não é toda empresa que está fazendo essa reflexão. E aí a gente entende até as dificuldades de muitos dos profissionais de assumirem posições sobre isso, né? Se a minha trainee aqui quer gravar um vídeo no Dia da Consciência Negra, por mim não é um problema, mas eu sei que não é em todo lugar que ela vai poder fazer isso. E eu tenho que esclarecer a ela que isso pode criar alguma dificuldade no curso do tempo da trajetória dela. Então a gente tem esse cuidado, mas é um desafio, né? Até fazendo um pouco comentário que o Creomar, em cima do que o Creomar falou e do que a Denilde falou também, eu também vejo que está mudando, a área está mudando bastante. E eu acho que isso é muito positivo justamente para os que estão chegando, assim, para os jovens, né? E eu vi também a pergunta que falaram sobre tendo lideranças negras, se a gente conseguiria contratar outras pessoas negras. Eu acho que sim, muitas vezes, e quando você está dentro de uma empresa você percebe isso, não é o RH quem decide, é o gestor. Então, acho que é muito importante quando a gente começa a conscientizar os gestores de que existem critérios que você consegue não exigir num processo seletivo, para justamente você dar acesso para essas pessoas entrarem no mercado, né? Porque muitas vezes só o que a pessoa precisa é de um momento para que ela demonstre toda a capacidade que ela tem de aprendizado, de influência, enfim. Então, eu acho que sim, está mudando e sim, a gente vai ter, a partir do momento que você tiver mais lideranças negras dentro dos cargos, dentro das empresas, naturalmente você vai conseguir ter mais pessoas negras acessando o mercado de trabalho de relações governamentais, né, institucionais. Acho que faz parte, infelizmente a gente, e concordo com vocês, acho que a política de cotas ajudou muito, contribuiu muito para dar esse acesso, porque realmente as pessoas não tinham como chegar, né, nas universidades, e depois da política de cotas isso começou a aumentar um pouco a população negra que consegue ter acesso à educação, né? Então, eu acho isso muito importante e acho que isso vai realmente contribuir para a gente, pelo menos, tentar chegar nessa igualdade. Em relação aos streamings, vou te dizer, é uma questão de compliance, eu não compartilho nada daquilo que eu pago, porque as pessoas têm que pagar, sim, o serviço. Mas acho que eu posso só colocar esse ponto Claro. que a Verô colocou, é bem importante, porque um dos problemas também é que na universidade, como você tem poucas pessoas, poucos negros nas universidades, terminando os cursos, né, tendo condições de cursar toda uma graduação, ter uma formação, ter cursos de línguas. Eu, por exemplo, tive a sorte de estar numa universidade que oferecia o curso de línguas para todo mundo. Então, durante a graduação, eu tive o acesso, mas nem todo mundo vai ter esse acesso. Então, esses acessos que você vai ter são importantes para a formação e para ter mais pessoas disputando as vagas e tendo também condições de igualdade nesse processo. Acho que esse é o ponto, né? A gente tem que começar a criar também condições de igualdade para que as pessoas entrem nos processos, mesmo que você tenha novos modelos de contratação, essas pessoas elas possam perceber que elas têm condições de passar, porque eu acho que tem uma coisa que acontece, e tem alguns estudos que mostram, é que as pessoas, elas já, com medo de que vão ser reprovadas, né, que vão gerar os traumas, como a Verô colocou, para o caso pessoal dela, ela nem entra no processo. Ela nem fala assim, ela vai dizer, mas isso que você está me dizendo, ou relações governamentais, relações internacionais, é uma coisa que é só para quem estudou, ou quem tem uma formação muito melhor, que já viajou pelo mundo. Então, acho que
esses acessos permitem as pessoas perderem, inclusive, os medos de tentarem e também poderem conseguir galgar internamente. Acho que tem dois problemas, tem um é a entrada e o segundo é, estando dentro, como que eu alcanço novos cargos. Acho que são coisas que na área de relações governamentais também tem que ser discutida. E trazendo uma pergunta do chat também, da Andrea Bueno, como vocês veem a responsabilidade das pessoas brancas, de como elas podem contribuir para uma causa que é extremamente importante, né, que é a causa racial, seja, né, ocupando espaços de liderança, mas não só isso, né? Eu queria ouvir de vocês assim, sobre isso. Cara, eu queria primeiro mandar um abraço para a Andréa, que foi minha aluna na Católica. Felicidade de saber que ela está aqui. André, eu acho que o caminho não adianta o eufemismo, né? Eu creio que o maior serviço que pessoas não pretas, né, podem fazer é aceitar que existe o racismo, né? Ele existe. E ele cria problemas, porque se a gente tratar, acho que esse é o dilema que a sociedade brasileira vai ter que resolver nos próximos anos. Se a gente tratar temas como racismo e misoginia como temas ideológicos, isso quer dizer, tem uma parte do espectro político que trata, mas trata dentro da bandeira, então, quando um dos seus comete um erro, todo mundo silencia, a gente não vai resolver o problema, entende? Então, racismo não é racismo é supra-ideológico, racismo é supra-partidário, racismo existe. Né? Misoginia é supra-ideológico, misoginia é supra-partidário, misoginia existe. Né? Como escreveram aqui, racismo é ambidestro, misoginia é ambidestra. Né? Eu acho que esse é o desafio. Não pode, assim, e eu vejo isso com alguma preocupação, que é quando um político que você não gosta, alguém que você não gosta é racista ou misógino, você joga pedra. Quando é alguma pessoa da sua preferência, de estimação, você passa pano. E o elemento é esse, assim, a gente não dá para fazer isso, não dá para passar pano, porque é alguém que está no seu espectro ideológico. Mas se a gente conseguir lidar com isso, já avança muito. Eu vou aproveitar que o Creomar estava respondendo a pergunta da Andréia, vou comentar também. Eu acho que, além dessa questão de aceitar, que, como eu sempre digo, é a parte talvez mais importante para que a gente tenha, de fato, uma mudança, especialmente dentro do ambiente corporativo, eu acho que é muito importante o acolhimento e a empatia. Então, muitas vezes você vai ver, e quando a gente está dentro de uma empresa, isso é muito real, é aquele exercício de você olhar para o lado e não reconhecer ninguém que seja ali da sua cor, enfim, que esteja na mesma condição que você, é você ter pessoas que vão entender, talvez elas não saibam aquilo que você está passando e, obviamente, elas não vivenciaram aquilo, né, por serem brancas, mas elas podem te colocar no seu lugar e contribuir para que você consiga permanecer naquele ambiente. Então, toda vez que a gente fala de diversidade e inclusão, é por isso, é porque não adianta você ter um ambiente diverso se aquele ambiente não inclui as pessoas. Então, as pessoas precisam se sentir acolhidas, é um pouco o que a Denilde falou. Quando ela olha lá os requisitos para um processo seletivo, muitas vezes as pessoas nem se candidatam, porque ela já tem um receio, ela sabe que ela vai ser rejeitada. Então, por que ela vai se candidatar para aquilo? Né? Então, acho que o papel das pessoas não brancas das pessoas brancas é justamente esse, de acolher as pessoas negras e tentar entender um pouco o que elas estão passando, e especialmente quando isso acontece dentro do ambiente de trabalho, que você tem ali um colega que sabe que ele é uma minoria dentro daquele ambiente. Né? Então, acho que esse é um pouco o papel. E aí eu vou emendar aqui, Andrei, da pergunta que a Vivian fez sobre a questão, e depois a Denilde vai poder comentar melhor do que eu até, mas sobre a questão das universidades não prepararem as pessoas para o mundo profissional. Vou dizer que eu vivenciei muito isso, porque a faculdade de biologia não era uma faculdade voltada para o mundo corporativo de maneira nenhuma. A faculdade que eu cursei, ela era muito voltada para a academia ou para pesquisa,
Então, é realmente muito difícil quando a gente sai da faculdade e você se depara com um mercado de trabalho que você nem imaginava que ia acontecer. Imagina no meu caso, que eu fiz biologia e não tinha nem estágio para mim. Porque as pessoas, quem contrata um biólogo numa empresa para fazer estágio? Não existe isso. Eu fiz estágio no Instituto Biológico, que era pesquisa, e eu estagiei sem receber nenhum real. Então, eu tinha que fazer o estágio de manhã e trabalhar à tarde e à noite para poder pagar a faculdade, porque eu estudei na faculdade particular. E chegava em casa tipo 11 horas da noite, mas tudo bem. Foi um momento, ainda bem que eu era nova naquela época e eu aguentava ficar acordando e dormir pouco. Hoje em dia eu não ia conseguir. Mas, de fato, Vivian, a faculdade muitas vezes não te prepara para esse mercado e você acaba tendo que correr muito atrás para conseguir a experiência que depois, como um júnior, as empresas vão exigir de você, né? Você vai entrar numa empresa, às vezes, muito crua, tentando aprender mesmo e correr atrás, e muitas vezes você não vai conseguir nem entrar porque eles pedem uma experiência que você acabou de sair da faculdade e você não vai ter. Então, acho que a vivência com pessoas, e aí vou emendar numa outra que perguntaram sobre mentoring, né? E você ter um mentor. A vivência com pessoas que têm mais experiência podem te ajudar, acho que nesse sentido, de te direcionar, de te dizer um pouco o que você pode ir atrás para estudar, o que você pode ler, de repente fazer um trabalho mais voluntário que te ajude no ganho dessa experiência, né? E a questão do mentor, eu acho que é importante para te ajudar a resolver algumas questões que você vai viver dentro do ambiente corporativo e que você nunca estava esperando viver. Então, por exemplo, muitas vezes, como uma mulher, você pode passar por um momento de assédio, e se você tem alguém que você confia, que tem mais experiência, consegue até te ajudar a identificar essas coisas. Quando você é muito novo, às vezes você passa sem saber que você está passando, né? Hoje tem várias coisas que eu paro para pensar, de coisas que eu vi no começo da minha carreira, e que eu falo, nossa, isso foi um assédio. Nossa, isso foi racismo, porque muitas vezes você não está, quando você está ali e você é muito jovem, você não percebe isso, mas hoje eu paro para pensar quantas vezes as pessoas não me ouviram enquanto eu estava falando numa mesa e perguntaram para uma pessoa mais velha ou para um homem que estivesse do meu lado a respeito de um tema que eu tinha acabado de falar. E isso você só vai perceber anos depois, né? Então, acho que a mentoria te ajuda muito nisso, especialmente quando você tem aí uma pessoa mais jovem conversando com uma pessoa mais experiente. Eu acho que ajuda, primeiro, a você entender um pouco qual é seu objetivo profissional, que é muito difícil quando a gente acaba de sair da faculdade sem ter tido justamente essa visão de mundo profissional, de você conseguir alcançar esse mundo e entender o que você quer para a sua vida, ou pelo menos para aqueles primeiros anos de carreira, né? E acho que a mentoria pode te dar muito suporte nisso. E a segunda é justamente porque a mentoria pode te dar um suporte mais estrutural, em termos de intelectual mesmo, né? Para te ajudar psicologicamente a suportar algumas coisas que você vai vivenciar no mundo corporativo. Foi o que o Cleomar comentou também no início, a questão da pressão. Então, tem muita gente, eu tenho uma amiga com quem ela compartilhou comigo em alguns momentos uma experiência ruim que ela teve dentro de um ambiente de trabalho em que ela sentia que a pressão era muito grande e ela não ia suportar. Então, por que, sabe, às vezes você vai passar por momentos em que realmente você vai ter uma pressão dentro de um ambiente e você vai ficar completamente perdido, e um mentor pode te ajudar justamente a identificar se aquele ambiente de trabalho é um ambiente para você ou não. No caso dela, a gente identificou que não era aquele lugar, era tipo, seu perfil não condiz com o perfil desse ambiente profissional, vamos procurar outra coisa para você fazer, porque nesse você vai enlouquecer. E pode acontecer, você entra num lugar com uma expectativa e você vai descobrir que não é, né? Então, eu acho que é importante isso. Então, para a Vivian e desculpa, eu não lembro o nome da pessoa que perguntou sobre a questão da mentoria, mas eu acho que os dois são importantes, assim, a mentoria vai justamente ajudar um pouco essa pessoa que está saindo da faculdade sem ter nenhum preparo para o ambiente profissional, e vai ajudar quando você está inserido a definir justamente esse seu objetivo profissional e conviver um pouco, entender um pouco essa questão da pressão do ambiente de trabalho.
Só um ponto que eu acho interessante ressaltar na pergunta de o que pessoas brancas podem fazer, né, para contribuir. Acho que para além da questão, né, do mercado de trabalho em si, uma coisa que é fundamental é enxergar talentos, percepções e visões de pessoas negras, né? A gente tem muitos intelectuais e muitas intelectuais no Brasil que discutem o tema e que a gente acaba tanto a academia quanto os jornais, quanto a mídia, acaba não trazendo essas pessoas para o debate. Então, sempre reforçar a importância de ler pessoas negras, né, ter contato com falas, né, que não são, que não estão dentro de um padrão. Acho que tudo isso contribui para que você tenha percepções diferentes, né, que certamente vão agregar para você tomar uma decisão, seja dentro da área de relações governamentais, quanto para desenvolver justamente essa questão de empatia, né? De se sensibilizar com formas de preconceito, de opressão, né? que acontecem com o outro. Mas sobre um ponto que a Verô trouxe, né? Da entrada de jovens no mercado de trabalho, da entrada de pessoas nesse mercado, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Especialmente da Verona, em relação às multinacionais, né? Como é esse processo de entrada, né? Quais são os desafios que tem nesse processo de entrada dentro da área de relações governamentais, pensando em multinacionais, mas também, assim, né, quais são os empecilhos, né, que as multinacionais elas acabam colocando nos processos de contratação, né, e como foi a relação de vocês como multinacionais, no caso do Creomar e da Denilde, né, se ser uma pessoa negra impactou de alguma forma, positivamente ou negativamente, no relacionamento com clientes, né, no relacionamento com empresas. Uma pergunta, né? Vai, Eu acho que a Denilde. Denilde quer comentar alguma coisa, vai lá, Denilde. Posso comentar. Eu ia comentar primeiro sobre a questão da universidade não preparar. Essa é uma grande questão que eu acho que que eu brinco com amigos que estão no setor privado, em multinacionais, em empresas em geral, que há uma expectativa sobre uma função da universidade que não necessariamente é o que ela vai, em 4 anos, oferecer. Depende muito do curso, né? Então, você está numa área de básica, né? Que tem todo um conhecimento que você precisa ter para depois você ter a prática. Então, acho que aí é uma outra discussão. E eu brinco muito com amigos quando me mandam e falam assim, mas eu queria alguém já pronto, que soubesse fazer tudo. Eu falei assim, bom, então ele não tem 17, 18 anos, né? Você vai contratar alguém que tem 40, né? Não, se ele precisa estar pronto. Acho que existe um processo aí um pouco de desconexão entre as expectativas do mercado de trabalho e o que a universidade oferece e o que ela se propõe a oferecer. E eu estou falando de um ponto de vista de alguém que trabalha numa instituição que está muito preocupado com o mercado, né, e que tem várias iniciativas para formar, para que o nosso aluno não tenha esta dificuldade de se inserir profissionalmente por não dominar determinadas técnicas. Tanto que a gente trouxe relações governamentais para a graduação, algo que não tem nenhum curso, exceto, acho que o curso também que o Creomar coordenou em Brasília, por exatamente para já trazer essa ligação do mercado com a universidade. Então, acho que tem alguns esforços sendo feitos, só que a gente tem toda uma outra exigência em termos de formação que também vai ter que ser construída, né? Você tem que imaginar que você está construindo um profissional e ele não vai estar pronto para exercer todas as funções que se espera de alguém que já está há 10 anos no mercado. Então, acho que, e aí é uma questão que não é nem a minha área dentro da empresa, mas eu recebo muito questionamento sobre isso. A questão da mentoria, acho que ela é essencial, acho que nenhum de nós aqui vai dizer que não teve um mentor. Eu tive, o Creomar teve,
O mentor é essencial para você. Na sua trajetória de vida, é alguém que que tem mais experiência que você, que sabe, que já passou por algumas situações, que sabe e pode te ajudar, né, em construir nessa formação. Então, concordo inteiramente com a Verô sobre esse ponto. Sobre a questão da área, como que é a entrada na área, eu acho que eu posso falar um pouco da perspectiva de quem está na formação de estudantes e as exigências. Acho que a gente está passando, como eu falei antes, está passando por um processo de muita mudança na área. Então, às vezes, tanto do ponto de vista do que se pede, né, para a formação, para a entrada, quanto até os cargos, uma mudança dos cargos que tenha ocorrido. O que a gente tinha muito eram cargos sêniores, pessoas que eram contratadas dentro da empresa que dominavam o negócio e aí passavam para a área de relações com stakeholders ou relações governamentais. Então, e depois essas pessoas iam atrás da formação, então você tinha cursos de pós-graduação, cursos para que ela se formasse, porque ela não era da área, então, você não tinha cargos, né? Então, você não tinha uma estrutura de carreira para relações governamentais. Relações governamentais era nem embaixador, né? Era o final da carreira, né? No ponto já de diretor. Hoje, se percebe uma estruturação nas grandes empresas e com uma expectativa, acho que esse é o ponto. Essa mudança traz uma expectativa de profissionalização, do estágio até os outros cargos. O que a gente percebe é que cada vez mais exige um domínio das técnicas da área, o domínio de um conhecimento sobre o que é a área, que traz um questionamento. E aqui não é só se eu domino determinada ferramenta, é conhecer o ambiente de estratégia e de formação da área de relações governamentais. Então, percebo que esse caráter mais profissional vem sendo maior, o que é bom, ao meu ver, porque não é alguém que é amigo do amigo que vai ser contratado. Então, se eu domino, se eu conheço, eu vou ter muito mais oportunidades e chances de se colocar. Então, a meu ver, eu acho que a gente passa aí por um processo até muito positivo e muito capaz de ser aberto. E a outra coisa, esse é um problema da área de relações governamentais e de relações internacionais, é que algumas exigências na formação ainda persistem. Então, por exemplo, o inglês é um nível, não é um nível básico de inglês que é recorrente, que eu percebo que tem. Algumas vezes é um domínio de ter viajado, por conhecer outras culturas, porque senão você não sabe negociar com de pessoas de determinado país. Então, tem algumas exigências que ainda são restritivas, pelo menos é o que eu percebo nos casos que eu recebo. Mas eu vejo muitas oportunidades surgindo, então acho que isso é um ponto positivo. Aí, para a Verô, deve saber do lado da empresa. É justamente isso, Denilde. O que a gente percebe hoje é que as empresas também, com toda essa movimentação da questão de diversidade e inclusão, elas estão começando a adaptar os seus processos para que você tenha requisitos diferentes, né? Na contratação e para justamente dar esta entrada, permitir esta entrada para formar a pessoa internamente. E aí, eu vou emendar aqui um pouquinho com a pergunta que o Thiago fez no chat sobre a questão de como contornar essa questão da exigência do inglês. Eu entendo que muitas vezes a gente não vai conseguir contornar, porque realmente muitas empresas acabam exigindo, mas a tendência é que esse tipo de exigência comece a diminuir
E o que eu diria para o Thiago é para que ele trabalhasse o que a gente chama dentro das empresas de soft skills, né? Que são os conhecimentos que você tem e que muitas vezes são desenvolvidos da sua personalidade, muitas vezes eles não são técnicos. Então, por exemplo, para a área de relações governamentais, eu vejo a questão de você ter uma facilidade de comunicação, facilidade de relacionamento, o momento de você ser colaborativo, de você conseguir trabalhar em equipe, negociar de uma forma diplomática, vamos dizer assim. Eu acho que esses são conhecimentos que você precisa ter e coisas que estão relacionadas à sua personalidade, muitas vezes, e que você consegue desenvolver, e que não está ligado necessariamente a um conhecimento técnico, né? E dessa forma, talvez você consiga contornar a questão do inglês, porque muitas empresas realmente estão hoje contratando as pessoas e dando isso, porque para eles dar uma bolsa de idiomas não é muitas vezes, né? Quando você pensa em grandes empresas. Então, eles estruturam esse tipo de conhecimento técnico para que eles concedam, e, em contrapartida, o funcionário vem com um conhecimento que está muito mais relacionado à personalidade dele, ao caráter e aos valores, muito mais do que ao conhecimento técnico. Então, Thiago, eu diria para você explorar isso em você e buscar desenvolver isso. E até nos momentos em que você se candidatar a uma vaga, mesmo que ela exija o inglês, eu te diria para se candidatar a esta vaga, que você tente se vender dessa maneira. Então, que você exercite sempre essa parte do falar, de comunicar e de negociar, porque a partir do momento em que você aprende a negociar, você aprende até a se negociar, né? Então, no processo seletivo, você talvez se saia melhor do que outros candidatos, justamente por você ter exercido essa parte de como eu vendo eu mesmo, de você se tornar uma marca. Então, da mesma maneira que o Creomar precisa vender a Dharma, o serviço da Dharma para os clientes, você vai ter que se vender para uma empresa nesse sentido de conquistar mesmo a pessoa que está te selecionando, o gestor, enfim. Então, vencida a primeira barreira de você se candidatar e ser chamado, eu diria para você se esforçar nessa questão. E aí, em relação aos critérios, os requisitos que o Andrei comentou, eu acho que é muito isso, assim, o que a gente vai ver no futuro, nesses próximos anos, é uma mudança muito grande dentro das empresas, porque o próprio consumidor passou a exigir, né? A própria população tem exigido muito de posicionamento de marca das empresas, de posicionamento em relação aos temas que passam por questões de diversidade, por questões de minoria. Então, eu vejo a mudança nas empresas vai ser mais rápida do que o que a gente viu até agora. A velocidade tende a aumentar, o que talvez seja bom para quem está saindo da faculdade ou para quem ainda está tentando acessar esse mercado de trabalho, porque vai conseguir ter mais acesso. Então, eu vejo esses critérios, Andrei, que hoje, ou que no passado, até pouco tempo atrás, eram exigidos. Eu acho que do próximo ano para frente, a gente vai ver muitos desses critérios sendo derrubados, né? Então, muito provavelmente, daqui a um ano, a gente vai estar discutindo coisas completamente diferentes do que nós estamos discutindo hoje, porque as mudanças estão vindo mais rápidas. A população mais jovem exige justamente respostas mais rápidas por parte das empresas, né? Então, acho que naturalmente a gente vai ver isso acontecer, ou pelo menos é isso que eu espero. Só uma pergunta que veio aqui também no chat que eu acho interessante não deixar passar, que o que fazer quando se percebe uma desigualdade salarial dentro de pessoas da mesma equipe, entre pessoas brancas e pessoas negras, né? Acho que é um ponto interessante de se trazer essa incompatibilidade, às vezes. Se você quiser comentar, Cleomar. Cara, sendo muito rápido aí, eu creio que são duas questões que estão vinculadas. A primeira é tentar descobrir qual é a origem da divergência salarial. Às vezes é formação, às vezes é tempo de casa, às vezes é algum tipo de elemento mesmo meritocrático, no sentido de que fulano desempenha uma tarefa que Beltrano não faz.
Para além disso, se há algum elemento que, de fato, gera uma desconfiança em você de tratamento desigual, aí talvez vale o receituário, acho que certamente vale o receituário que a Veru já passou aí, né? Vai ter troca de emprego, né? Acho que é importante entender isso também, né? A gente está num momento em que eu acho que o exemplo que a Denilde deu da própria carreira dela, eu posso falar pela minha e a Veru também, todos nós temos um elemento bastante, um tronco comum em todas as carreiras, nós fomos ciganos, né? E aí tem um elemento de maturidade muito importante nisso, gente, que é entender que nós não somos o centro do universo. E talvez, às vezes, falta isso um pouquinho, sabe? A gente se acha muito central para todo o universo, muito central para toda a conjuntura, muito indispensável para tudo. E assim, nós não somos, rapaziada, tá? Todos nós somos substituíveis, tá? Acho que é importante ter isso em mente, porque às vezes a gente se perde um pouquinho. Eu acho que às vezes os discursos de militância, essa é uma plataforma de militância, né? Mas os discursos de militância têm um componente de empoderamento que é importantíssimo. Mas o empoderamento não pode ser confundido com soberba, né? A gente tem que entender que nós somos parte de uma engrenagem que é enorme e que, às vezes, a gente não é a pessoa mais importante do quadro, né? Não significa dizer que a gente não pode encontrar um outro lugar onde nós sejamos. Por exemplo, eu falo por mim. Eu estava em uma conjuntura que era a universidade, em algum momento a universidade não me queria mais, né? Eu podia ter uma postura de birra e xingar no Twitter que a universidade não me queria mais, ou eu podia fazer outra coisa. Fui fazer outra coisa, eu sou muito mais feliz do que era lá. Então, a gente tem que ter esse processo. Eu acho que a Denilde e a Veru dão exemplos ótimos disso, dessa capacidade de reinventar o próprio destino, de construir caminhos novos, tá bom? Então é isto. Valeu. Bom, gente, a gente está 1 minuto no final que a gente tinha estabelecido. É um papo que, né, ele gera inúmeras reflexões, né, ele gera inúmeros apontamentos que eu acho extremamente relevantes para o mercado de relações governamentais. A gente vai estar realizando mais debates sobre outras atuações, então, se vocês acompanharem, é interessante que a gente vai estar sempre divulgando novos debates. Quanto às perguntas, eu prometo que a gente vai tentar responder todas elas em texto, a gente vai divulgar esse texto, então ele vai ficar disponível nas nossas redes sociais, para quem não teve a pergunta respondida, que eu acho que é uma forma interessante de ter as perguntas respondidas e ter essas percepções também. Bom, eu queria agradecer muito, né, primeiro a oportunidade de estar mediando o debate, esse processo de construção desse primeiro painel, ele foi muito bom, assim, para mim, de poder conversar mais com essas pessoas que são incríveis, né, que de fato eu admiro. Então, primeiro eu queria fazer esse agradecimento, agradecer o tempo de todas as pessoas que puderam participar, e também dos nossos incríveis debatedores que se dispuseram para falar de um tema tão importante, tão relevante, né? Então, acho que é isso, a gente caminha já para o final. Eu só queria deixar o lembrete, né? Siga as nossas redes sociais, é muito importante vocalizar esse tipo de pauta. Então, sempre que curtam, compartilhem, eu acho importante mencionar isso. E também, né, fica aqui aberto o convite, se alguém quiser colaborar de alguma forma com o coletivo, pode falar com qualquer pessoa que está aqui, ou mandar uma mensagem nos nossos canais, que a gente vai estar trazendo você para dentro. Tá bom? Então, muito obrigado, gente, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado e vamos, que já são 8 horas de uma sexta-feira. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Andrei. Tchau, Tchau, tchau. pessoas. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau.